Olá pessoal, então estamos aqui para iniciar a nossa primeira aula da nossa disciplina Sustentabilidade e Responsabilidade Social. E de início nós vamos falar um pouco aí dos conceitos básicos, da ecologia e a sua importância com essas inter-relações ecológicas, a importância da nossa relação ser humano e natureza. E complementando, vamos falar também um pouco sobre desmatamento ambiental e as causas que esse desmatamento tem causado ao meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas. Então nós vamos fazer um apanhado geral de início, mostrando quais foram o início de tudo, os nossos primeiros impactos ambientais que trouxeram aí consequências mais sérias para o nosso meio ambiente. Então, iniciando realmente, nós vamos mostrar que as interações entre meio ambiente e ecologia, ou entre as pessoas e o meio ambiente, o que vem a ser ecologia? Ecologia fala da nossa casa e logos, que é estudo, ou seja, então o estudo da nossa casa, do nosso meio, onde nós passamos a entender como se dá as relações nesse ambiente, para que a gente possa não copiar, mas ter como um modelo de desenvolvimento, como que as espécies se relacionam nesse meio. E a importância desse estudo, primeiramente, para racionalização e utilização dos recursos naturais, buscando o quê? A sustentabilidade, uma vez que nós precisamos desses recursos naturais para o desenvolvimento de todas as espécies, o desenvolvimento das nossas atividades econômicas também. E o controle e crescimento aí das populações e o controle da poluição. Tudo isso porque quanto mais nós controlarmos o crescimento de todas as populações, nós vamos ter um ambiente mais harmonioso para todos. Falando então nisso, a gente precisa entender um pouquinho o que é população, o que é comunidade, como se dá essa interação. População nada mais é do que um conjunto de organismos da mesma espécie. Então nós temos diversas pessoas em um mesmo ambiente, nisso nós temos o que? Uma população. Quando nós falamos em uma comunidade, aí nós já temos outras espécies se relacionando junto. Então nós temos tanto seres humanos como as demais espécies formam aqui uma comunidade. E o mais importante é que essa comunidade de organismos precisa ter essa interação de bom relacionamento para a manutenção necessariamente aí do próprio ecossistema. E chegamos então o que vem a ser esse ecossistema. Nada mais do que um conjunto desta comunidade dito anterior, que se relaciona, como se funciona, compostas aqui por diversos componentes, tanto que tem vida e que não tem vida, bióticos e abióticos. Então tudo isso realmente precisa estar aí relacionado. A gente traz aqui alguns exemplos e chegamos na biosfera. O que é a biosfera então, professora? Um conjunto de quê? De todos os ecossistemas. Nós temos aqui o exemplo, as camadas do planeta Terra, onde se encontram então todos os seres vivos. Então, assim, conceitinhos bem básicos, apenas para a gente estar relembrando, para dar esse pontapé aí inicial da nossa disciplina. Então, como que necessariamente esses organismos se estabelecem uma relação mútua entre si? Isso é importante? Claro que sim, Então, as interações entre esses organismos têm muita influência na vida, dos outros seres da mesma espécie e das espécies diferentes. Porque nós podemos, com as nossas ações, comprometer o desenvolvimento de uma espécie diferente e, às vezes, até da nossa mesma espécie. Então, o ambiente aqui, ele pode ser alterado de que maneira? Fisicamente, quimicamente, de modo que, diante das nossas ações, como que nós nos comportamos? Se as nossas ações forem mais ambientalmente corretas, com certeza nós teremos alterações no ambiente, sim, mas que necessariamente não serão tão drásticas, tão degradantes do que quando a gente tem aí ações mais agressivas, tá ok? E é importante dentro disso a gente entender como se dá essas relações entre seres da mesma espécie e de espécies diferentes, que necessariamente é aquilo que a gente chama de relações ecológicas. E como se classifica então essas relações ecológicas? As relações intraespecíficas, olha que bacana, a pessoa diz intraespecífica, que estabelece entre indivíduos da mesma espécie, mesma espécie. Quando eu trago uma relação interespecífica, olha, para um ambiente mais fora daquele interno. Então, estabelece uma relação entre indivíduos de espécies diferentes. Perceba que a professora está trazendo aqui alguns conceitos iniciais para a gente ter um entendimento melhor da nossa disciplina.
Dentro dessas relações, tanto intraespecífica como interespecífica, a gente tem as relações harmônicas e desarmônicas, ambas extremamente importantes para que a gente possa desenvolver aí um ambiente extremamente harmonioso. Dentro disso, a gente tem relações que vão ser positivas e negativas, que vão contribuir aqui para quê? Para que a gente traga, então, um equilíbrio ambiental, né? Um equilíbrio. Quando eu falo em relações desarmônicas, olha, mas uma situação tão, né, ruim como essa, mas eu tenho aqui uma maneira de ter um equilíbrio das espécies para que não tenha muitos indivíduos de uma mesma espécie e a gente possa comprometer aí o desenvolvimento de um determinado habitat, tá ok? Aqui também, falando então das relações intraespecífica e interespecífica, mais para um entendimento melhor daquilo que a gente já trouxe para vocês. E aqui eu trago como exemplo, né, a sociedade e a colônia, porque isso aqui é um exemplo muito clássico, importantíssimo para o ser humano, porque quando a gente fala em sociedade, nós estamos falando das abelhas, cupins, e olha, as abelhas elas vivem de uma forma que elas desenvolvem algo harmonioso para desenvolver as suas atividades. Então elas se unem para desenvolver uma atividade. Quando a gente fala em colônias, necessariamente elas precisam estar ali agrupadas. As abelhas, elas se unem em torno de um objetivo, mas elas desenvolvem atividade individualmente. Colônia, né, quando eu falo, por exemplo, em corais, eles entendem que individualmente não vão atingir os seus objetivos. Então, eles precisam se unir para atingir um objetivo ali, então, específico. A gente traz aqui a questão do canibalismo, que mesmo sendo assim tão drástico, é extremamente importante para a sustentabilidade, para o desenvolvimento da espécie, porque esses aqui, a viúva negra, louva a Deus, na verdade, precisam desses nutrientes, né, que são necessários para a sua reprodução. Embora seja assim uma situação bastante agressiva, é extremamente importante para que se atinja o seu objetivo final de desenvolvimento dessa espécie, tá? E chegamos então ao início de tudo, de como se iniciou o nosso processo degradatório, que foi o início onde nós tivemos, né, o avanço, né, dos europeus chegando aqui no Brasil. O primeiro processo foi o desmatamento, fazendo o quê? A exploração da nossa floresta no intuito de levar as nossas madeiras, fazer a exploração e levá-la para Portugal, por exemplo. E aí o que aconteceu? Tudo isso foi exatamente para dar o início ao nosso processo agropecuário, né? No intuito de colocar a agricultura, que é um processo agressivo, porque eu coloco uma espécie em um ambiente natural que não é daquele ambiente. Então, eu estou colocando necessariamente uma invasora naquele ambiente. Porém, em nome do desenvolvimento de uma necessidade até de nós, vamos dizer assim, alimentar o mundo, tá ok? Eu trago um exemplo aqui clássico, né, para a gente entender, por exemplo, em 1500 e em 2007, como se deu aqui o desmatamento da Mata Atlântica, só para a gente ter como referência, né, em 1500 e 2012, pegando o estado do Espírito Santo como modelo, né, então é muito drástico, importante a gente ter essa verificação quando a gente fala de desmatamento. E eu trago algo mais atual, né, para a gente encerrar, quando a gente mostra aqui de 2016 a 2020. Então a gente tem um gráfico que mostra o desmatamento, por exemplo, em 2020. Isso diante de uma política, né, de governo que necessariamente ele não tem tanta preocupação com a questão ambiental e estimula realmente a questão do desmatamento. Então a gente verifica que na atualidade, diante de um contexto, né, que se apresenta, a gente tem aí, né, uma elevação de um desmatamento em uma era que necessariamente a própria legislação não permite mais que isso aconteça. Então assim, pessoal, aqui só para vocês, para a gente complementar, eu deixo algumas referências. Lá no nosso material, na nossa apostila, eu deixo alguns estudos para vocês estarem olhando, alguns artigos que é importante vocês estarem verificando, que vão poder aqui complementar o material que a gente está deixando, tá ok? E muito obrigada e aguardo vocês na nossa próxima aula.